Olá, povo de Deus, terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, tempo do Natal antes da Epifania. Nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João 2, 29 até 3, 6 e João 1, 29, 34. Caríssimos, já que sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Todo que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não ouviu nem o conheceu. Desde o início, a tradição considerou este escrito como obra de João, apóstolo e evangelista. Hoje continuamos chamá-la Carta de João. E muitos comentaristas críticos continuam mantendo a opinião tradicional. Seja carta ou tratado, seu autor é João. Mas há muitos exegetas que a atribuem a outro João ou outro autor, diferente do evangelista. O objetivo desse escrito é fortalecer a comunidade no final do primeiro século, combatendo os erros dos cismáticos. O perfil destes pode ser recomposto com os traços que o autor espalha em negativo. Pensam conhecer a Deus e ver a Deus, estar na luz e em comunhão com ele, mas não reconhecem Jesus como Messias e Filho de Deus. Negam a encarnação, consideram-se sem pecado, embora não guardem os mandamentos. O autor os qualifica com adjetivos duros, mentirosos, sedutores, pertencentes ao mundo e alheios à comunidade. O autor deixa claro que é impossível reconhecer a Deus como Pai se não se reconhece Jesus Cristo como seu Filho. É impossível amar a Deus sem amar o próximo. O cristão autêntico é reconhecido, pois cumpre os mandamentos. Não peca e pratica a justiça. Não escuta o mundo, mas sim aos legítimos transmissores da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Confessa Jesus como Messias, possui o Espírito e ama o irmão. Desta forma, o cristão é filho de Deus no Filho Jesus, é filho no Filho. O fundamento de tudo isso está na afirmação de que Deus é amor, Deus é luz, é Pai de Jesus e nosso. Jesus é seu Filho feito homem e é o Messias que expiou e desfaz o pecado. O Espírito nos unge, habita em nós, faz confessar, dá testemunho. Precisamos com urgência rever nossa fé em Jesus, pois, ao longo dos tempos, fomos colocando muitos penduricalhos à fé que professamos. Voltar a Jesus é um imperativo de extrema atualidade. Quem era Jesus antes do cristianismo? Está aí uma tarefa urgente para todos os que pretendemos ser reconhecidos como seguidores de Jesus. João 1, 29, 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim, veio um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim.
Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. João Batista já havia dado testemunho sobre si mesmo, afirmando categoricamente que ele não era o Messias e que este já estava presente no mundo. Disse também que sua missão era preparar o caminho do Senhor. Schekel nos ajuda dizendo: depois dos testemunhos sobre sua função, veio o testemunho sobre Jesus, este não solicitado e diante de um público não definido. Começa aqui o ciclo de anotações cronológicas de uma semana que se concluirá no casamento em Caná. O texto inverte a ordem temporal, que seria anúncio de um sinal, visão do sinal, identificação por ele, testemunho. O sinal é o Espírito que desce e repousa sobre ele como uma pomba. Alude ao batismo de Jesus, que não é narrado. Jesus é identificado como Cordeiro de Deus numa clara alusão à função sacrificial para o perdão dos pecados. Também como aquele que batiza com o Espírito Santo, não somente com água, fazendo nascer uma pessoa nova. E ainda como Filho de Deus numa referência transparente à sua função messiânica. Esse testemunho de João é, portanto, completo. Essas três referências a Jesus, Cordeiro de Deus, aquele que batiza no Espírito e que é Filho de Deus, delineia a plenitude da missão de Jesus. Uma pergunta para nós: será esse o Jesus de nossa fé? Às vezes me deparo na vivência comunitária que falta a muitos uma compreensão de Jesus Cristo e de seu anúncio claro sobre o reino de Deus. O mistério da encarnação que celebramos de maneira tão viva nesses tempos natalinos não consegue apagar inúmeras imagens de Jesus cultuado como um ser extraterrestre e distante da realidade humana. Na tentativa de nos ajudar a nos aproximar mais de Jesus, afirmou o Papa Francisco: todos os cristãos, em qualquer lugar e situação que se encontrem, estão convidados a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por ele, de procurá-lo dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que esse convite não lhe diz respeito, já que da alegria trazida pelo Senhor, ninguém é excluído. Um beijo no seu coração.